fala assim no prefácio do livro: a cultura não é aquilo escrito nas paredes dos escritórios, não é a declaração de valores e intenções emolduradas nas salas de reuniões. A cultura é o princípio de agir da organização, é a alma da empresa e é aquilo que ela realmente é, e não o que declara ser. Com isso, Daniel, o que eu queria que você nos dissesse introdutoriamente? O que você acha que está mudando na cultura do direito e como é que você vê hoje a cultura do direito? Quando a gente fala em cultura, né, a gente às vezes tem uma visão muito superficial, né? Meu escritório tem uma cultura, ou seja, ele tem lá emoldurado, como bem escrevi aí no prefácio do livro, né, emoldurado lá um conjunto de princípios, né? Só que, cara, isso é um elemento externo que nada significa. Cultura é o que as pessoas fazem no escritório quando os donos não estão, por exemplo. Sim. Né? É aquilo que... É por isso que eu falei, é o princípio de agir, né? É algo que nos motiva. Mas é aquilo que é feito quando não tem ninguém lá supervisionando. Né? Isso é a cultura, né? Isso que como é que funciona o seu escritório. E aí, essa definição de alma, né, é uma definição aristotélica, né? A alma é a entelequia primeira. É a primeira potência do agir humano. É aquilo que... É a potência que permite a unidade, né, do corpo, porque quando a pessoa morre, o que é? A separação do corpo e da alma, né? Então você começa a ter a decomposição do corpo. Tanto que já não fala mais corpo, fala cadáver. Até o corpo ele modifica, né? E aí quando não tem uma cultura, não tem um primeiro princípio de agir, ou seja, essa alma, a cultura é a alma da empresa, ele começa a se decompor. Nossa, legal. Né? Ele começa a se decompor. Então um escritório sem cultura e uma cultura forte é um escritório que se decompõe. Né? Ele não é uma unidade, mas um conjunto de partes, né, que estão unidas, como se fosse um Lego. Né? Mas uma cultura de um escritório não é um Lego, não é juntar várias coisas diferentes num único lugar. Mas é a partir de um único princípio buscar a unidade. E você acha que a cultura ela é algo que alguém intencionalmente, num ambiente controlado, pode inserir, modificar, ou naturalmente os indivíduos que compõem aquela organização, aquele escritório, constroem? Isso. Então, como é que funciona? Tem um ditado antigo da filosofia que é: se não filosofando est, filosofando est. Se você não está filosofando, filosofando está. Então, todo escritório tem uma cultura. Todo escritório tem uma cultura, mesmo que não seja algo externalizado. E aí essa cultura ela pode advir, seja dos colaboradores, seja do dono, seja da união entre os dois. Mas uma cultura tem, independente da fonte da onde ela provém. Né? Então ela pode vir dos colaboradores, pode vir do dono da empresa, o dono do escritório. Mas é importante, se eu quero crescer na advocacia, se eu quero crescer na minha empresa, não só na advocacia, que esteja bem claro qual é a cultura da empresa. Né? E a cultura ela tem que ser preservada. Porque a cultura, ela não necessariamente permanece. Ela tem que ser constantemente... A palavra cultura cultivada. Tem que ser cultivada, isso. Exato. Né? Justamente, a cultura tem que ser cultivada. Né? Então, ela não é necessariamente ela é transmitida de uma geração para outra, de um novo funcionário para outra. Então, tem que ter uma intencionalidade para não só a criação da cultura, para a manutenção da cultura. E se não existe essa intencionalidade, essa energia de querer ter uma cultura, ter bem clara essa cultura e manter essa cultura, ela vai ser substituída por outras culturas. É verdade. Que vão chegar de colaboradores diferentes, né? E que não vai gerar essa unidade, porque você vai ter, na verdade, várias unidades, mas não uma unidade. Quer né? dizer, então se não tiver... Eu tô tentando resumir em uma frase. Se você não tiver uma intenção e implementação de cultura, a cultura será criada de uma forma fora do seu controle. Seja pela coletividade, seja pela mistura ali das personalidades das pessoas, etc. Exatamente. Ali vai ter um modo... Porque assim, tem várias definições de cultura, né? Mas a cultura é um modo de ser, pensar e agir de uma pessoa. Né? Então, quando a gente pensa... existe um modo de ser, pensar e agir do brasileiro, que é diferente do americano, que é diferente do europeu, que é diferente do oriental, do japonês, do coreano. Sim. É um modo de ser, pensar e agir. Quando a gente vai aí a gente vai diminuindo, vai dando um zoom, né? Quando a gente vai pro Rio de Janeiro, existe um modo de ser, pensar e agir. Totalmente do carioca, diferente do baiano, do manauara. Do paulista, do sulista. Exatamente. E aí quando você vai pro Rio de Janeiro, tem um modo diferente de ser e agir e pensar do cara que mora na Barra, da pessoa que mora na Zona Sul. Sim. Exato. Né? Então, assim,
Então, a cultura é isso, é o modo de ser, pensar e agir. Que nasce através dessas interações que surgem das pessoas, mas também nasce de uma intencionalidade, né? E se eu sou responsável de um escritório, eu tenho que ter bem claro qual é a cultura que eu tenho que ter nesse escritório. Né? Vai ser uma cultura... E aí falando assim, o que está modificando, né? Do direito, do que era antigamente, do direito que eu considero que é o que vai prevalecer e já está prevalecendo. O direito, o modo em que hoje o direito ele é organizado, ele nasce de uma cultura da primeira Revolução Industrial. Dos processos mecanizados, da distribuição de tarefas muito específicas de cada um, do trabalho em esteira, Fordismo. da centralização, Fordismo jurídico, o né? Fordismo, da hierarquização das decisões, tudo tem que passar por um único gestor, né? Se você olha, o modelo de cultura organizacional é um modelo que a gente permaneceu e culturalmente permaneceu desde a primeira Revolução Industrial. E aí vem a quarta Revolução Industrial, né? Em que as empresas que crescem, né? E aí tem um livro Organizações Exponenciais, que é Cresça 10 vezes mais rápido do que os seus concorrentes, que pode ser aplicado também para o mundo do direito. Você tem uma cultura que é diferente. Em primeiro lugar, a dimensão do propósito, que é muito forte, né? Se você pega anos 90, anos 80 para trás, o objetivo do trabalho é ganhar dinheiro e pagar as contas, né? Hoje em dia, o trabalho ele também é visto como um lugar de propósito. Uhum. Tanto é assim que, por exemplo, conversando com alguns grandes gestores de escritórios, eles comentam, quando vão contratar algum novo estagiário, eles falam assim, sim, mas qual é o propósito daquilo que eu estou fazendo? Né? Qual o grande propósito do escritório? Sim, eu quero ganhar dinheiro, quero crescer na carreira, mas eu quero saber algo a mais do que simplesmente estar fazendo minhas tarefas do dia a dia. É engraçado que a gente estava ontem com o Otto, e o Otto Lix falou exatamente isso sobre a jovem advocacia que entra no escritório dele. Uhum. Ele falou, não basta simplesmente você vir aqui, o cara que entra aqui, a gente deixa bem claro que a cultura do escritório não é... Você nunca vai chegar a sócio se você simplesmente empilhar e passar o papel para frente. Ainda que você faça isso com extrema competência. Você pode pegar o papel e passar para frente com extrema competência. Tudo bem, mas isso não vai te fazer chegar a ser sócio. Existem uma série de outros fatores, variáveis, skills que você tem que ter e que são da cultura do escritório dele, no caso, para que você atinja o patamar de um dia virar sócio. E até aproveitando também que isso também é engraçado como as conversas se complementam. O Eduardo Gil, que já está disponível aí para vocês ouvirem, o diretor jurídico da Mondelez Brasil, ele fala justamente isso, que é mais fácil ensinar a técnica do que provavelmente implementar a cultura. A pessoa mudar a essência. Então ele tem que encontrar ali certas skills e características na personalidade, tal qual curiosidade, que é uma coisa que ele considera fundamental no pilar dele de contratação, que hoje em dia, na visão dele, é muito mais importante hoje em dia, no mercado de trabalho. Sim, com certeza. O Dado Gil é maravilhoso, né? Ele Maravilhoso, foi um dos cara. primeiros... Incrível, incrível. Fala, pessoal, tudo bem? Vocês acabaram de assistir um corte do Manda Pro Jurídico Podcast, o seu podcast que de juridica o juridiquês. E lembrando que o episódio na íntegra também está disponível no nosso canal. Já que você viu esse corte até o fim, eu tenho certeza que você vai gostar do episódio inteiro. Sendo assim, além de poder acessar o conteúdo na íntegra, eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais e também se inscreverem aqui no canal, tá bom? E para qualquer outra dúvida, vocês já sabem. Manda Pro Jurídico, valeu!